Olá, Roberta Mustak para mais um post do canal T21. Ainda seguindo nas técnicas de fisioterapia aplicadas a T21, hoje eu vou conversar com a doutora Juliana Freire, fisioterapeuta, pós em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, formada em Terasult, em Michigan, Estados Unidos, e trabalha na Fisioclin do ABC. Obrigada por aceitar meu convite, Juliana. Eu mantenho um padrão de sempre fazer as mesmas perguntas para todos os entrevistados e no final a gente coloca um vídeo ilustrando o seu trabalho, como funciona a técnica, para os pais, pacientes e até outros terapeutas entenderem na forma de visão o que a gente está conversando aqui. Certo. Então, a primeira pergunta é: explique brevemente as bases e teorias aplicadas à técnica do Terasult na sua prática. Bom, vou começar um pouquinho com a história. O Terasult surgiu em Michigan, nos Estados Unidos, com dois pais fisioterapeutas, a Isabela e o Richard. Eles têm uma criança com paralisia cerebral também e procuravam alguma coisa que pudesse melhorar o tratamento deles com ela. E aí, inspirado na veste utilizada pelos russos nos astronautas, eles criaram o Terasult, que é a utilização do SULT, que é a veste, com a unidade de exercícios dele, que é a gaiola. Tá. Que ali eles fazem um trabalho de fortalecimento muscular e conseguem, através da repetição, proporcionar mais força muscular para as crianças. Então foi criado para paralisia cerebral. Tá. Começou assim que eles criaram para a filha deles, que eles queriam alguma coisa mais inovadora. Aí, a partir daí, eles foram aprimorando, estudando. E com base na fisiologia do exercício deles, que era a formação, eles foram montando um protocolo, que ele é baseado em exercício intensivo. São de 3 a 4 horas por dia durante um mês. Todos os dias da semana? Todos os dias da semana. Incluindo o fim de semana? Não, final de semana é de descanso. Então são 5 dias por recuperar. Semana. Isso. Durante um mês. Exatamente. Tá. De 3 a 4 semanas. Em terapia. Em terapia. 4 horas por dia. Por dia. Dentro desse período, o que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de alongamento, de preparação muscular, e aí começa o trabalho de força. Sempre focam no treinamento de força para essas crianças, que eles precisam ganhar massa muscular para conseguir se manter, para conseguir andar, e visam a independência deles, né? O maior objetivo é criar independência para a criança. Então, trabalha a parte de fortalecimento, e aí uma segunda etapa nós utilizamos o SULT, que é a veste específica do método, que eu vou mostrar depois para vocês. Certo. E aí, com isso, através dos elásticos, damos a informação proprioceptiva para alinhar a postura e começamos com exercícios funcionais. Então, a primeira fase não é dentro da veste, é Não, manual. Manual. Seria com o sistema de polias, que a gente usa com peso para fazer o fortalecimento muscular. Como se fosse uma academia. Certo. Por isso que a base é a fisiologia do exercício. É uma academia para as crianças. Ótimo. E na T21, o alongamento, isso é estimulado? Não, nós fazemos um breve alongamento para preparar a musculatura, para falar assim, olha, eu vou trabalhar com você agora. Entendi, um estímulo para ativar a musculatura. Entendi. E aí depois a gente trabalha a parte de força, porque eles são as crianças hipotônicas, então trabalha bastante a força. Tá. E aí depois, quando coloca a veste que promove o alongamento, a gente faz o aprendizado motor, que a gente chama. Tá. Que é baseado na repetição. Quanto mais repetição, mais fácil para a criança aprender. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu aqui agora. As vestes, ela faz contenção muscular? Contenção muscular, não. Eles fazem ativação muscular. A ativação, mas não acomoda músculo. Não acomoda. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de se manter sentado, ela não é uma coisa que seguraria essa criança sentada? Ela auxilia por ativar a musculatura. Não por acomodar. Não. Entendi, ótimo saber disso. Alguns pacientes acabam relatando que se sentem mais firmes. Mais seguros, pode ser. Mas talvez por ter uma roupa por cima da roupa e os elásticos ativando a musculatura. Certo. Então, a segunda pergunta é: quais os pilares evolutivos envolvidos no trabalho específico na T21? Como ela pode ser aplicada para a pessoa com a T21? Com essas crianças, nós aplicamos trabalhando muito a parte de força muscular primeiro, que eles precisam de força.
e depois estimulando as atividades funcionais e através da repetição. Quando eu coloco o SUT dentro da gaiola e utilizo o Spider, que é um sistema de elásticos, Tá. eu consigo diminuir a descarga de peso. Então elas conseguem adquirir a postura de ortossatismo mais facilmente. Então Porque tem não o prazer também. Isso, porque não tem tanta a descarga de peso, a força da gravidade. E ali elas começam a vivenciar essa postura de uma forma lúdica. Então nós brincamos, estimulamos e faço treino de marcha lá mesmo para ela aprender. E progressivamente a força desse elástico vai diminuindo? Progressivamente eu vou colocando ele mais alinhado para ter mais descarga de peso. Vai aumentando essa Vai descarga aumentando e aí eu posso progressivamente. ir retirando os elásticos. Daí a Entendi. criança vai ficando cada vez mais independente lá dentro. Entendi. E você falou que no primeiro mês são 5 vezes por semana, 4 horas por dia. E depois? E depois faz uma manutenção, precisa de uma fisioterapia extensiva, tanto com o método, que hoje em dia é o que mais nós temos mais na clínica, seria o tratamento extensivo, que as crianças fazem de 2 a 3 vezes por semana. De 1 hora. De 1 hora. Tá. E a cada 6 meses, repetir o protocolo de intensivo. E quantas vezes são essa repetição? Ou é assim, tem o critério de alta, que é o... Qual é? O critério depende da evolução da criança, de como cada criança vai apresentar a sua evolução. Tá. Quando a criança acaba sendo mais independente mais rapidamente, nós já indicamos outras atividades mais lúdicas, como o Entendi. esporte, para essa criança ser mais independente e ter atividade com outras crianças também. Então depende, não tem Cada quantas. criança, Cada não, criança não é uma fase. Por exemplo, aqui no CPEC, o critério de alta é pular nos 2 pés e ter um equilíbrio unipodal funcional. Então, dentro do TheraSult, existe algum critério de conseguiu tal função ou tal independência? A partir daí, o TheraSult já é dispensável para entrar outro método, outra função ou esporte? Olha, eu não tenho muita coisa na literatura. Eu vou falar da minha experiência, Sim. qual é o nosso protocolo lá na clínica. Tá. Nós damos alta para a criança quando ela tem independência de ter marcha independente. Funcional. Ela tem uma marcha independente funcional, um equilíbrio bom, conseguindo fazer essa transferência postural sozinha. Sair do sentado para ortossatismo e iniciar uma marcha de forma independente. E aí nós já conversamos com os pais e encaminhamos para alta. Para alta, ok. E existe alguma contraindicação? Ele é contraindicado em crianças que tenham subluxação de quadril acima de 50 graus. Por isso nós pedimos para todas as crianças, todo ano, repetir a radiografia de quadril, entrar em contato com o ortopedista para não ter nenhum problema. Escoliose grave, crises convulsivas não controladas, e seria basicamente isso. E pressão intracraniana? Tem alguma contraindicação? Se ele está com a válvula e está controlado, não Tudo teria ok. problema. Tá. Desde que nós temos o acompanhamento do médico, Uhum. autorização, liberando, e não teria problema. Se ele está um pouco descompensado, aí é contraindicado, porque vai um exercício intenso, então pode desestabilizar, né? Tá certo. Tem mais alguma coisa que a gente precisa conhecer sobre o TheraSult? Eu acredito que não, acho que agora Basicamente um pouco no isso. vídeo. Então tá, vamos ver um pouquinho no vídeo de como funciona esse trabalho. E mais uma vez, doutora, obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world.